Bom dia, galera, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai estar falando sobre uma ferramenta do Photoshop. Na verdade não é nem uma ferramenta, é um modo de trabalho. Nós vamos estar falando um pouco hoje sobre canais e como ele vai ajudar vocês a melhorar o seu desempenho e a qualidade do trabalho de vocês. É uma forma de trabalho, é uma forma que a gente trabalha aqui no estúdio e eu gostaria de passar um pouquinho para vocês o que é. A gente não vai se aprofundar, mas eu vou estar mostrando tudo que ele tem para oferecer para vocês e como é interessante. Beleza? Então, bora lá! Então a gente vai começar a trabalhar nesse modo de trabalho que seria canais. Para isso eu vou trazer alguns desenhos, alguns simples, alguns médios e alguns difíceis para você entender como funciona o modo de trabalho. A gente não vai se aprofundar nisso porque a intenção é mostrar como funciona. Depois a gente vai fazer alguns vídeos passo a passo, como começar um desenho do zero. Mas esse vídeo não tem essa intenção. Esse vídeo a intenção é mostrar como funciona e quais as vantagens comparados com a layer. Então assim, o que eu tenho aqui nesse desenho? Eu tenho um listrado, que é um tom sobre tom do fundo, um clear, então é uma cor que não precisa de base, é uma cor que não tem cobertura, né? Eu tenho um quadradinho aqui, um balãozinho. Eu tenho o meu coração. Eu tenho mais um balãozinho e mais um texto. Ah, Anderson, mas por que tu não juntou o balãozinho de trás com o balãozinho da frente? Porque se o cliente pedir para mim colocar em outro lugar esse balãozinho, ou aumentar só esse balãozinho, ou tirar ele de trás, eu consigo fazer. Agora, se eu tivesse o desenho reservado aqui, ó, reservei. A hora que eu fosse mexer, ele estaria cortado. Eu teria que estar modificando esse desenho, teria que estar fazendo de novo. Então, a gente trabalha dessa forma. A gente vai trabalhando com máscaras, ou repetindo canais, e no final a gente une tudo. Então, aqui eu tenho um canal da listra, um canal branco, um canal preto, canal vermelho, tenho mais um canal marinho, vermelho novamente, preto novamente, branco novamente, preto novamente. Ah, Anderson, mas por que tu não juntou os pretos? Eu posso até juntar, só que se eu precisar mexer só nesse textinho aqui, ó, eu consigo. Se eu precisar mexer só nesse balão de baixo aqui, ó, eu consigo. Qual é a vantagem dos canais para layer? Se eu tivesse em layer, eu não conseguiria fazer isso, eu não conseguiria mexer só esse balãozinho. Por que não? Ele mexeria tudo que está na layer, ó. Então ele mexeria esse texto junto. Ah, Anderson, mas daria de arrumar? Daria, só que dá mais trabalho. Então assim, a vantagem do canal, eu faço uma seleção, pode ser em vários canais ligados ao mesmo tempo, ele vai mexer só o que tem a seleção. Layer não permite isso. Então esse é um problema grande para quem faz desenho de estampa. Então assim, a gente fez o desenho de estampa. Ah, o cliente pediu uma alteração. Ah, eu quero a alteração só no coração. Ó, eu consigo mexer só no coração. Eu tenho os 3 canais aqui selecionados. Ah, o cliente pediu para reduzir um pouquinho. Então eu vou reduzir um pouquinho, tal. Vou achar o meio do desenho. Vou colocar uma régua. Ah, o desenho está aprovado. Está 100% aprovado esse desenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar ele. Da mesma forma que eu fiz no outro. Então eu tenho um canal. Eu tenho o canal das listras. Tenho branco, preto. Agora sim, agora eu vou reservar esse canal aqui. Tenho vermelho, tenho marinho. Tenho vermelho de novo, então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que reservar o marinho. Tenho preto novamente, eu vou juntar. Tenho branco novamente, eu vou ter que vazar o preto e juntar. Vocês só reparem o tanto de tempo que eu estou gastando para finalizar um desenho. Ele vai sair pronto daqui, ele vai sair pronto para impressão. Se eu tivesse em layer, o que eu teria que fazer? Eu teria que converter todo esse desenho de layer para canal para começar a finalizar. Então olha o trabalho que dá. Então assim, aqui não, eu estou fazendo, criando máscara, o cliente pediu uma alteração, eu consigo fazer. Então essa é a vantagem do canal, eu consigo fazer tudo num lugar só. Consigo fazer a arte, consigo modificar vários canais ao mesmo tempo, ou várias cores ao mesmo tempo. Consigo arte finalizar, consigo fazer combinação de cor. Combinação de cor é um negócio bem legal, nós vamos falar em outro vídeo também. Então assim, eu vou acabar de finalizar esse desenho. Então eu tenho branco, preto, tenho esse vermelho eu vou jogar mais para trás. O preto sempre faz o acabamento, né, gente? Então ele é sempre um dos últimos. Tenho esse marinho, o que eu vou fazer com o marinho? Olha, está caindo em cima do bordô aqui. Eu vou selecionar o bordô e o marinho.
Vou vir aqui na listra que não está vazada. Vou vazar a listra. Então agora eu tenho um Bordeaux. Tenho um marinho. Ó, o marinho está caindo em cima do Bordeaux. O que eu vou fazer? Eu vou apagar ela também, para cair direto no tecido. E aqui eu tenho o preto. Ah, Anderson, vamos reduzir cor. O cliente pediu para reduzir uma cor. Eu não quero mais o preto, eu quero que une o preto com o marinho. Então vou selecionar o preto, vou vir no marinho, vou juntar, vou unir as cores, né? Então agora eu tenho, ó, um listrado, tenho um branco, tenho um vermelho e tenho um marinho. Agora eu vou selecionar todas as cores, vou lá no listrado de novo. Vou sempre contrair para ele ficar um pouquinho menor que as cores que tem em cima. E agora eu tenho, ó, o listrado, tenho o branco caindo direto no tecido, tenho o vermelho caindo direto no tecido, tenho o marinho caindo em cima do branco. Vou vazar aqui, vou reservar o branco. Se eu souber que, se eu tenho certeza que sempre vai ser usado uma cor clara aqui, eu não preciso reservar. Por que eu não vou reservar? Porque esses traços são muito finos. Então, assim, dificilmente a estamparia vai conseguir encaixar. Ah, agora vamos acabar a arte de finalização. Vou selecionar, vou dar o contract aqui para ficar um espaçamento aqui de 1,5 cm pelo menos, né? Então o que está caindo fora aqui é o meu listrado. Ó. Vou vir aqui no listrado, vou apagar. Então o que eu tenho de desenho agora? Eu tenho um listrado, que é o quadro 1, tenho um branco, quadro 2, tenho um Bordeaux e tenho um marinho. Meu desenho está pronto. Vou selecionar todas as cores, vou colocar uma régua no meio para saber onde que é o centro do desenho. Por que eu preciso saber do centro do desenho? Quando é uma estamparia, principalmente de máquina, se a gente usar a cruzeta bem no centro, a própria gravação acaba usando esse direcionamento para gravar sempre bem no centro do quadro. Isso ajuda na parte de layout de máquina. Então assim, eu tenho esse desenho aqui, ele está em 600 dpi. Eu vou colocar minha cruz de encaixe em todos os canais, então tenho todos os canais selecionados. Eu tenho uma Action aqui que coloca a cruz de encaixe. Ela está muito próxima do desenho, então eu vou abrir um pouquinho aqui. Ó, eu vou vir aqui na minha Action, cruz de encaixe, ok. Coloquei a cruz embaixo. Coloquei a cruz em cima. A regra para colocar a cruzeta é de estamparia para estamparia, tá, gente? Tem umas que pedem para deixar 2,5 cm do desenho, tem umas que não pedem nada, tem umas que pedem para deixar bem rente, então depende da estamparia. Então aqui, vamos dizer que essa referência aqui fosse 21, 22. 21, 21, vai. Coloquei. Ah, todas as telas são tela 55. Então eu vou vir aqui, tela 55. Todos os canais estão selecionados, então tudo que eu fizer vai ser colocado em todos os canais. Então agora a listra é o quadro 1, o branco quadro 2, vermelho 3, marinho 4. Beleza, olha, ó, tá pronto. Então, ó, se eu olhar um por um para conferir, ó, 1, listra, 2 o branco, 3 vermelho, 4 marinho. Meu desenho está finalizado, só dá um salvar, um split e ele está pronto. Qual outra vantagem da layer, gente? O tamanho do arquivo. Se eu fizesse um desenho desse daqui em layer, provavelmente ele estaria na faixa aí de uns 50 MB. Esse desenho aqui, vamos salvar na área de trabalho só para ver o tamanho dele. Salvei na área de trabalho, eu vou ver o tamanho dele. Ó, tá com 13 MB, então assim, eu estou falando de mais de 60% de economia de espaço em disco. Ah, Anderson, mas eu tenho um HD de não sei quantos tera. Não tem problema, gente. Você vai começar a fazer desenho, daqui a pouco o seu HD está cheio. Ah, precisa mandar para o cliente. Pô, o arquivo tem 300 MB, 400 MB. Canal, qual é a vantagem? Um desenho em layer de 400 MB, em canais ele vai ficar com, sei lá, com 100 no máximo, tá? Depende do desenho, menos, tá? Então, assim, isso é bem importante também. Outra coisa, para trabalhar com o desenho, eu trabalhando em canais não me exige tanto da minha placa de vídeo, não exige tanto do meu Photoshop. Então, para mim aplicar um filtro é muito mais fácil, muito mais rápido eu aplicar no arquivo de 13 MB que no arquivo de 500 MB. Então, assim, a velocidade é absurdamente maior, tá? De velocidade de mexer com o arquivo, eu preciso mexer o arquivo, sabe? Mexer algum elemento. Quanto maior o arquivo, mais pesado para mim mexer. Preciso aplicar um filtro, preciso aplicar alguma imagem. Então, assim, tudo que você fizer em canais é mais rápido. Por quê? Pelo tamanho do arquivo. O tamanho do arquivo
fica de, sei lá, de 60% a 70% menor que o mesmo arquivo em layer, beleza? E depois a gente vai fazer um comparativo, aqui eu tenho um arquivo, a gente vai fazer um comparativo. Então beleza, vamos partir para outro desenho. Esse desenho aqui é um desenho bem complexo, eu só vou mostrar esse desenho, não vou mexer com ele, tá? É um desenho manual, mas ele foi feito tudo digitalmente, tá? Então eu vou até ampliar aqui, que é bem bonito esse desenho. Eu tenho um texto, eu tenho um branco aqui, que seria uma máscara, e daí eu venho com as cores, ó. Esse desenho é bem bacana, é um personagem. Por que que a gente faz os personagens, as partes separadas? Pela questão de estar colocando para frente de algum elemento e para trás. Vocês vão ver agora para frente, conforme o vídeo agora, vocês vão ver que tem um motivo dele ter sido feito assim, a cabeça, o rabo, o corpo separado e os pés separados. Então assim, ó, eu vou montar o desenho. Ó, então por que que eu fiz o rosto e o rabo separado? Porque por cima dele aqui tem uma boia. Tem uma boia. Tenho agora o corpo. Por que que eu faço tudo isso separado? Se o meu cliente pedir para mim tirar essa boia, ou mexer nas cores dela, beleza, eu tiro a boia fora, eu consigo. Ah, tá vindo peixe junto? O que que eu faço? Uma seleção ao redor, tiro só essa boia. Tá vendo? Ah, tira esse peixe, não tem problema. Seleciona todos os canais que formam o peixe e mexe só naquele peixe. Então assim, ó, por que que eu fiz os pés separados? Porque os pés estão por cima da boia. Então assim, para mim trabalhar de outra forma, eu teria que estar reservando. Teria que fazer e ir reservando. É mais difícil? Não, é a mesma coisa. Só que se o cliente pedir alguma alteração, eu não consigo fazer. Agora assim, eu preciso mexer só num peixinho. Eu vou selecionar todos os canais que foram feito o peixe. Opa. Vou selecionar todos os canais que foram feito o peixe e eu consigo estar mexendo. Ó, então eu consigo mexer só nesse peixe, eu consigo mexer só nesse peixe aqui, consigo mexer só no texto, só numa parte do texto. Eu quero que esse texto apareça um pouco mais. Então assim, a layer é legal de trabalhar? A gente trabalha muito em layer, tá gente? Só que o canal para desenhos desse tipo, que a gente precisa mexer em elementos, vários elementos juntos, o canal é mais legal. Por quê? A layer a gente vai ter que fazer grupo de grupo de grupo de grupo. Então eu tenho uma flor com 5 cores. Para mim mexer uma flor e as 5 cores juntos, eu tenho que ter um grupo. Então isso daí para finalização é horrível. Ou para quem vai fazer depois a combinação de cor. Imagina eu tenho um grupo com 5 layers dentro. E no meu desenho todos têm 100 flores. Eu tenho um grupo com 5 vezes 100. Então eu tenho 500 layers, entende? Então isso é muito complicado. Então eu vou fechar esse desenho. Esse aqui é um exemplo bacana, ó. Vamos ver o tamanho. Eu tenho o mesmo desenho, eu tenho em canais. Aqui, se vocês olharem, ele está em canais. E eu transformei um em layer. Então eu tenho o mesmo desenho em layer. Vamos ver o tamanho desse desenho. Eu tenho eles aqui. Então em layer, esse arquivo está com 61 MB. Em canais, esse arquivo está com 23. Então se vocês verem, ó, eu tenho os dois aqui, eu vou botar um lado do outro. O arquivo em layer está com 61 e o arquivo em canais está com 23. Então, assim, canais é muito mais leve, tanto para guardar como para mexer com o arquivo. Então, ó, eu estou aqui em canais. Eu preciso mexer só em umas flores aqui, eu preciso mexer nessa flor. Eu vou selecionar todos os canais, que eu não sei, eu posso selecionar só qual faz a flor, mas geralmente ela está no meio de vários aqui. Então, assim, ó, eu quero mexer só essa flor. Ó, eu consigo mexer. Eu consigo fazer o que quiser com ela, consigo aumentar, tá? Eu quero rotacionar essa flor. Posso rotacionar, posso fazer o que quiser nesse desenho de uma forma rápida. Aqui eu tenho em layer. Eu vou selecionar todas as layers aqui. Selecionei todas as layers. Eu quero mexer só nessa flor. Não consigo. Por quê? Porque a layer não te permite mexer só na seleção. Se você vai mexer em tudo. Então isso é muito ruim, principalmente em desenhos como esse, que a gente precisa fazer o desenho, separar as cores, finalizar e raportar. Raportar, ele exige muito de você estar mexendo nos elementos. Então dá de fazer? Dá. Só que daí aqui eu teria, sei lá, que aqui, vamos dizer que a gente tenha 50 flores aqui.
E cada flor é formada de 4 cores. Então eu teria 50 cores, 50 flores vezes 4 layers. Então eu teria 200 layers aqui. Eu teria 50 grupos de layers. Então isso é muito complicado. Imagina eu ter que juntar 50 grupos de layers depois para o meu cliente. Ah, Anderson, mas o meu cliente não exige as cores separadas. Daí sim. Daí a layer é legal, a gente usa assim também. Ah, vai ser sempre essa combinação de cor. Meu cliente não exige que as cores estão separadas. Daí é legal fazer em layer, porque é mais rápido, né? Mas que nem o meu cliente, esse cliente aqui, ele quer fazer um fundo preto, ele quer fazer um fundo de peça vermelho e ele quer estar mudando as cores. Então, ele quer, vamos lá, ele quer trocar a cor desse rosa para uma outra cor. Ele quer mudar esse verde, ele quer mudar para um verde mais azulado. Ele quer, sei lá, esse azul aqui, ele quer colocar um vermelho. Então, assim, a separação das layers, a separação em canais é mais fácil porque assim, eu posso fazer toda a separação em canais, eu apresento para o meu cliente aprovando o trabalho, eu faço a arte finalização, eu faço a reportagem e depois eu converto em layer. Eu tenho uma action que faz isso automático, então é muito prático. Então, qual que é a vantagem para o meu cliente? A vantagem é essa daqui, ó, do lado direito aqui, ó. Ele consegue mexer em todas as cores do desenho. Então, ele quer fazer um fundo vermelho, beleza, esse fundo está aprovado. Agora ele quer fazer um fundo azul. Então, mesma coisa, ele quer mudar a cor das flores. Ele quer mudar essa cor aqui com azul claro, para combinar. Então, ele consegue. Entende? Ele quer mudar esse vermelho aqui para um amarelo, ele consegue. Então, assim, essa forma de trabalhar em canais e fazer o desenho, arte finalizar e depois converter em layer, ele é mais prático, até mesmo para sublimação, até mesmo para o digital. Quando o cliente quer fazer combinação. Se vai ser sempre fundo preto e as flores nunca vão mudar de cor, o cliente já aprovou, daí está tudo certo. Daí eu poderia juntar tudo aqui. Se fosse assim, eu poderia juntar tudo. Eu tenho todos os elementos juntos. Daí sim, ele funciona que nem o canal. Eu consigo mexer. Por quê? Porque está tudo numa imagem só. Só que se o cliente vir a te pedir para separar as cores, daí você está ferrado, porque você vai ter que separar todas essas cores que estão numa imagem só agrupada. Então vai ser bem complicado. Então, trabalhar dessa forma aqui, para nós é muito mais prático. Por quê? Acabou de fazer, acabou de raportar, só converte em layer. A conversão de layer num desenho desse leva 2 minutos, então é muito prático. E você manda para o cliente o arquivo em layer, que ele vai precisar, provavelmente a estilista vai pedir também, que é muito mais fácil. E para você fica o arquivo em canal, que é muito mais leve, tá bom? Galera, eu não vou me aprofundar muito para o vídeo não ficar muito longo. Então assim, eu passei por cima como funciona a parte de canais, tá? O trabalho em canais, para mostrar para vocês assim que ele é muito mais prático, muito mais leve, o arquivo também, que trabalhar da mesma forma em layer. Só que é claro, depende de desenho e de cliente para cliente. Mas assim, a forma de canais é bem legal. A gente vai, nos próximos vídeos, tá vendo mais detalhes, tá vendo um passo a passo de alguns desenhos. Então assim, sigam nós no nosso canal, que nós vamos trazer muito conteúdo legal. Vocês vão gostar muito. Esse é um assunto longo, tá? É um assunto assim para horas e horas, mas a gente tentou resumir o máximo possível para não ficar muito longo, né? E dividir em mais vídeos. Então assim, nos próximas semanas a gente vai estar trazendo vídeos falando dos canais um pouquinho mais aprofundado. Beleza, galera? Sigam o nosso canal. Se puderem, dê um like, tá? Eu preciso que vocês entendam que esses vídeos não é nada aprofundado, é só para vocês entender e ver que existe. Tinha um professor meu de marketing que ensinou assim: você precisa saber que existe. Você sabendo que existe, você corre atrás. Então essa é a nossa intenção. A gente está mostrando para vocês que existe e agora vocês vão correr atrás, seguindo nós ou buscando outros materiais falando a respeito. Tá bom, galera? Valeu, um abraço. Até mais.